Para tudo, o Canva reinventou a IA. A IA agora permeia todo o ecossistema do Canva. É uma camada dentro do sistema operacional do Canva que integra tudo. O kit de criação visual, a plataforma, com a integração com os apps, com várias possibilidades, tudo permeado pela IA. Se lá no Canva Create, o Canva trouxe a IA aqui para o centro do processo, trazendo ele aqui para a página principal, permitindo a criação de imagens, que incorporou o Dreamlab, a criação de documentos e o Canva Programação, agora ele foi muito além. Primeiro, porque o Canva Programação já está numa versão 2.0, que a gente vai ter um vídeo específico sobre isso. Ele também liberou, dentro do pacote de novidades, ele liberou o design em português, que antes não estava aqui disponível. Então, você pode criar uma apresentação, um conteúdo para marketing, cartões, logotipos, tudo daqui. E a outra coisa que ele trouxe aqui na página inicial é que agora, ao clicar em mais, além de fazer um upload para usar como base de dados para fazer a criação, juntando o teu prompt com esse conteúdo, ou adicionar um design do Canva junto com o teu prompt para a IA trabalhar, você pode importar conectando com as maiores plataformas de nuvem, que são o Google Drive, o Dropbox e o OneDrive. Eu também posso pedir para aplicar o kit de marca. Agora, o Canva trouxe um novo sistema de marca que permite uma coesão e uma qualidade de criação, principalmente para empresa, mas também no ambiente educacional, para eu ter uma coesão. Então, o que, que eu posso? A hora que eu peço para a IA fazer alguma coisa, eu já posso pedir que ele adeque isso ao meu kit de marca. Então, a criação fica muito mais coesa. Além de tudo isso, na página principal, o que, que o Canva fez? Ele trouxe a IA em todo o conteúdo dele. Então, por exemplo, vou criar uma apresentação. Agora, eu não preciso voltar para a página inicial para gerar um design. Aqui mesmo eu já posso gerar um design. Então, eu vou colocar aqui, ó, apresentação, apresentação educacional, educacional sobre o ciclo da água. Claro que eu podia fazer um prompt melhor, tá, gente? Mas eu vou colocar aqui e eu vou pedir para ele gerar. Claro, ele vai me trazer o que ele já tem, mas eu estou pedindo para ele gerar. Eu podia especificar o tamanho, eu podia especificar muito mais, mas aqui ele vai já me gerar um desenho, uma apresentação e um design totalmente editável, ou seja, não é uma imagem fixa, é imagem, fonte, fundo, tudo que eu posso trabalhar aqui e eu posso editar. Olha, ele ainda está um pouquinho aqui maluco com os idiomas, ele está trazendo uma parte em inglês, uma parte em português, mas nada que o redimensionar, traduzir não resolva. Mas tudo aqui é editável. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele pode fazer é que aqui dentro também ele pode ter uma imagem de referência. Então, para criar o meu design, eu posso trazer um conteúdo, uma imagem de referência. Então, eu podia ter falado, por exemplo, eu vou criar uma apresentação. Apresentação sobre a história do Halloween. Eu vou aproveitar, tá? Eu até fiz um vídeo pro Instagram menorzinho falando sobre isso, mas assim, só para vocês terem uma ideia, deixa eu achar aqui dentro das minhas coisas, aqui, tá aqui. Eu vou pedir para ele, tá? E daí, o que, que vai acontecer? Eu vou pedir para ele gerar o meu design. Ele vai pegar esta imagem como referência, ele vai colocar essa imagem ali dentro e ele vai criar a apresentação para mim. De novo, podia ter especificado o tamanho, ter falado mais, quem era meu público, quem era minha audiência, quanto melhor teu prompt ele vai trabalhar melhor, mas está vendo que dentro do ambiente de criação ele já está resolvendo isso. Essa é outra coisa que ele trouxe, mas não para por aí.
Além disso, ele está gerando aqui, ó, ele gerou aqui 8 páginas, vou colocar aqui, olha que bacana, ele me trouxe, ó, imagens, um monte de coisa. Mas vamos pensar que além de tudo isso, eu queria mais alguma coisa. Eu queria, por exemplo, uma nova imagem. Aqui de cara eu já tenho gerar imagens, então eu quero uma bruxa voando sob a lua cheia, tá? E daí o que que eu vou falar? Eu vou pedir para ele gerar imagem, tá? E daí o que que ele vai me trazer? É a mídia mágica que está aqui de uma maneira mais integrada, mais fácil. Então, ele vai permitir eu trazer esta geração de imagem muito mais fácil. Ainda não terminou, tá, gente? Tem muito mais aqui dentro. O que mais que eu posso fazer? Agora, aqui dentro dos elementos, eu tenho dentro de formas, eu também posso gerar formas. Então, eu quero um fantasma de Halloween, tá? Então, vamos pensar que uma forma vai ser uma silhueta que eu posso trocar a cor, que eu posso escrever dentro dela, e eu tenho aqui os fantasminhas de Halloween. Então, eu tenho várias, ó, tá vendo? E eu venho aqui, eu posso colocar ele em laranja, em roxo, ou da cor que eu quiser, ok? Além disso, eu tenho mais coisa aqui dentro, tá? Eu tenho uma coisa, vamos ver se aqui eu não encontro, mas aqui dentro de apps, aonde eu encontro o ícone de mídia mágica, se ele não tiver aqui na tua barra lateral, eu tenho uma outra novidade. Eu tenho aqui uma opção de criar elemento 3D. E o que que faz o elemento 3D? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar uma bruxa, tá? Uma bruxa voando. Vou colocar aqui que eu quero uma bruxa. O que que ele vai fazer? Ele vai gerar só um elemento, mas é um elemento manipulável. Ou seja, eu posso rodar, eu posso visualizar ele de todos os ângulos. E o legal é que com isso eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é que se eu vou apresentar o meu conteúdo, eu consigo posicionar ele exatamente do jeito que eu quero. Isso é bem bacana e bem potente, por exemplo, para eu criar personagens numa história, porque eu posso posicionar ele de vários formatos. Mas, além disso, olha só a bruxinha, tá? A bruxinha que ele trouxe para mim, eu não falei que tinha uma vassoura, então ele trouxe só uma bruxinha. Então, o que que acontece? Se eu quero, tá vendo que tem esse ícone aqui? Eu quero a bruxinha assim. Então, na visualização, minha bruxinha vai estar aqui. Agora eu virei a bruxinha e a bruxinha tá de costas. Agora, na minha visualização, a bruxinha tá de costas. E quando as pessoas, os usuários, têm acesso à edição, eles conseguem explorar este elemento de todos os ângulos, até olhar debaixo da saia da bruxinha, tá bom? Então, esta é outra novidade. Não acabou, gente, ainda não acabou. É incrível, mas ainda não acabou. O que mais tem aqui? Aqui tem uma coisa muito bacana agora, que eu selecionando qualquer tipo de objeto, vou colocar um fundo aqui, qualquer tipo de objeto, agora eu tenho esse botão muito bacana, que eu adorei a tradução, pede para o Canva. E quando você pede para o Canva, ele abre um diálogo, uma conversa com o Canva, aonde você pode pedir para que ele seja o teu assistente do design. Então, ó, por exemplo, aqui ele já me traz algumas sugestões. Eu vou falar, Canva, cria uma legenda. E ele vai vir aqui e ele vai criar uma legenda, porque ele viu que é uma imagem e ele vai criar, analisar a imagem e ele vai criar uma legenda para mim. Mas o que mais que eu podia fazer? Eu podia pedir para ele analisar o meu design, eu podia pedir, o que eu achei que é super potente esse analisar o design, porque é como eu fazer um processo, né? Um processo de uma alfabetização de design para eu poder aprender mais sobre design, tá? Então, olha só, pede para o Canva, transforme o texto em uma imagem, sugira melhorias. Esse aqui que eu adorei.
Então ele vai trazer aqui, ó, tô pensando, e ele vai te guiando para que você construa um design mais legal. Ó, a imagem tem um clima místico ótimo, mas o texto está bem pequeno e perde a força diante da lua brilhante. Tentaria deixar um pouco maior em um tom claro, como um cinza prateado para destacar. Então o que que ele falou? Ele já me trouxe uma dica de como eu posso fazer isso. E daí aqui, ó, Canva, sugira uma fonte de impacto, ok? Vou pedir para ele. Aqui, vou pedir para ele fazer aqui. E ele vai trazer para mim, tá? Então, ele vai me falar que fonte que ficava legal com o meu visual. Então, ele é um assistente durante a minha criação. Fala para mim se isso não é incrível, tá? Se não é incrível o que ele é capaz de fazer e eu posso conversar com o Canva. E o mais legal é que toda a interação com o Canva fica guardada aqui nos comentários. Gente, eu simplesmente estou amando ter a IA do meu lado para eu fazer minhas criações, algo muito mais efetivo que comunique muito melhor. Conta para mim, o que que você vai pedir para o Canva?